Olá, amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Julie e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre: será que ainda dá tempo de ter um glow up em 2025? A resposta é sim, dá sim, tá? Então você vai vir aqui comigo e vai receber 10 dicas de como ter esse glow up até o final do ano. Tá? Então, se você não é inscrita no canal, se inscreve para receber os próximos vídeos, tá bom? Deixa o like que é muito importante, principalmente se tiver alguma dica aqui que vai ser relevante para você, não esquece de deixar o like que é muito importante aqui no canal, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, para começar um glow up, a primeira coisa que você tem que ter realmente é a força de vontade. E glow up é nada mais, nada menos do que você mudar pelo menos alguma coisa que tá te incomodando, né? Que você fala assim, não, realmente eu tenho que investir em mudar isso aqui. Pode ser muitas coisas, eu vou te dar uma lista de 10 coisas que você pode mudar, mas você pode mudar uma coisa, duas coisas, ou todas as coisas dessa lista você pode fazer, entendeu? Então você vai adaptar para a sua realidade, para o que você realmente quer para você, tá? Mas eu indico sempre você fazer aquilo que você realmente quer fazer, uma coisa que seja muito importante e que você vai colocar toda a sua energia e toda também o seu tempo e no caso assim, a energia que você tiver disponível, o tempo que você tiver disponível para poder fazer com que isso funcione, entendeu? Então vamos para a primeira dica. A primeira dica para você é muito clássica, tá? Nesses vídeos de glow up, eu dei uma boa olhada em alguns vídeos ano passado, quando eu queria fazer, é beber água e comer mais limpo, tá? Então, o que? Bate aí a sua meta de 2 litros de água. Eu tô aqui com a minha garrafinha pequenininha de 2 litros, tá? E eu já começo com ela pela manhã. Hoje mesmo já tomei meu café da manhã, né? Eu tô numa fase de emagrecimento, também quero tornear a bunda, perna e tudo mais, sabe? Eu quero ficar bem bonita, bem gostosa mesmo. Mas assim, uma das coisas muito importantes que tá me ajudando é a água, principalmente em questão assim do déficit calórico, né, gente? Porque aí você sente um pouco mais de fome e aí enche a barriga de água até não querer mais. É ruim porque você fica toda hora indo no banheiro, mas é bom porque dá ali uma ajudada no seu organismo a limpar tudo de ruim que tem ali. O intestino trabalha melhor quando você bebe mais água. A gente precisa de água. O nosso corpo, ele é quase que 100% mais água do que qualquer outra coisa. Então, se você não bebe muita água, você tem intestino preso, você tem uma pele ressecada, unhas e cabelos frágeis. Então, a água, ela tem, sim, tantos benefícios, entendeu? Então, assim, tem gente que, ai, mas eu não gosto de água. Ai, amiga, pelo amor de Deus, eu não gosto de pagar boleto, eu não gosto de gastar meu dinheiro pagando conta de energia, conta de água, mas eu tenho, porque eu sou adulta. E ser responsável e ser adulta é isso, é você fazer coisas que você não gosta. Se a gente for fazer só o que a gente gosta, a gente fica muito difícil, né? Então, comer melhor, tá? Não tô falando assim, ai, fazer dieta, não tô falando, só se você realmente quiser e precisar. Aí tudo bem. Mas eu tô falando assim, comer melhor, comer mais limpo, tá? Parar de deixar assim sua vida completamente envolvida por fast food e comidas enlatadas, comidas que vêm numa embalagem, sabe, de plástico e você tem que ficar abrindo. Não, cara, vai descascar uma fruta, uma cenoura, uma batata, enfim, comer mais legumes, comer mais folhagens em geral, né? Alface, rúcula e por aí vai. Entendeu? Porque não adianta você falar assim, ah, mas eu não como tanto. Mas o que você come é só besteira, aí não adianta, né? Então, assim, é uma coisa que você já pode começar agora, tá? Isso aí é uma coisa que já tá no alcance, você já pode começar. Eu sei que tem muitas pessoas que vivem numa condição de vida muito precária, que vivem, por exemplo, no início do mês elas conseguem comer carne, mas no final do mês elas vivem de ovo e salsicha. Entendeu? Eu sei porque a maior parte da minha infância com a minha adolescência foi desse jeito. A gente só comia carne no início do mês. Quando chegava no final do mês, a gente só comia ovo e salsicha. E quando chegava lá nos últimos meses, era só arroz e feijão e pronto. Eu estou falando assim, diminuir um pouco mais esses embutidos e comer mais. Se for para escolher entre a salsicha e o ovo, prefira o ovo, que é mais saudável, entendeu? Comidas mais limpas, comidas mais saudáveis, para te ajudar de dentro para fora. Isso aí você vai estar se ajudando. Não pense que, ai, mas é tão chato fazer dieta, mas é tão chato. Tem um monte de coisa que é chata. E trabalhar é chato, estudar é chato, fazer faculdade é chato, você ter que se movimentar é chato. O seu cérebro nunca tá querendo fazer nada que
deixa ele desconfortável. Ele sempre vai ficar falando pra você: ah, não faz isso porque é muito difícil. Ah, não faz isso porque é muito chato. Ah, você vai gastar muita energia nisso. Então a gente tem que realmente, fazer ele, essa vozinha calar a boca e a gente começar a fazer o certo, que é o que eu tô fazendo agora. Eu não tô na minha fase de estar em conforto. Eu não estou em conforto nem comigo e nem com o jeito que eu tô levando a vida agora. Porque eu estou comendo mais limpo, eu estou comendo menos fast food, eu estou comendo menos coisas que eu gosto, entendeu? Então isso sim tá sendo uma coisa desconfortável, mas o meu cérebro vai ter que aprender a lidar com isso, porque eu não vou parar. Entendeu? A gente tem que realmente forçar certas coisas, tá? A segunda dica tá muito ligada à primeira dica, tá? Elas são, assim, irmãs, estão andando juntas ali. Que é você fazer pelo menos um exercício de sua escolha, tá? Se movimentar mais, fazer o seu corpo se movimentar, parar de ficar o dia inteiro sentada, deitada, sem fazer nada, só rolando o feed do seu celular com essa dopamina barata o tempo todo, e esquecendo de levantar pelo menos por uns 10 minutos e fazer seu corpo se movimentar, fazer seu corpo falar assim: cara, eu tô viva. Se você não tá num quadro de problema de saúde que você realmente tem que ficar deitada, como por exemplo, você foi recomendado pelo médico, você tem que ficar de repouso, ou você tá acamada, ou alguma coisa do tipo assim, que realmente é uma coisa de risco pra sua vida, você tem que ficar ali na cama o tempo todo, então por que você não tá se movimentando? Ah, porque tá muito quente. Gente, vai ter época do ano que vai estar muito quente, que vai estar muito frio, que vai estar muita chuva, e por aí vai, mas a gente não pode ficar toda hora arrumando muitas e muitas desculpas, que era o que eu vivia fazendo isso. Eu não vou fazer exercício porque, tá muito quente. Poxa, aqui no Goiás, a maior parte do clima é quente, se não tá quente, tá seco, tá frio, enfim, sabe? E aí eu ficava arrumando um monte de desculpa. Então, assim, para de ficar arrumando desculpa pra não se movimentar. O seu corpo tem que saber que você tá viva, que você tá vivo, entendeu? Então, tem que se levantar um pouco, faz um exercício. Se você não gosta de fazer exercício, faz dança. Se você gosta de dança, faz dança. Pega ali um vídeo, coloca lá um vídeo de, eu acho que é Zumba, né, que fala, e vai fazer dança. Coloca lá eu gosto de funk, então coloca lá hit, músicas de funk, Zumba com músicas de funk, Zumba com músicas de samba. Vai se movimentar, faz isso pelo seu corpo, faz isso por você, entendeu? O seu corpo vai notar que você tá liberando essa energia, você vai ficar com mais energia depois, entendeu? Conforme você vai começando a acrescentar exercícios na sua rotina diária, você vai ver que conforme o tempo for passando, você vai estar com menos preguiça, você vai estar com bastante energia, você vai estar mais disposta a fazer as coisas que você tem que fazer, você vai estar até um pouco mais grata e procurando mais autoestima, porque a gente se movimentar, a gente cuidar de si mesmo, começa a liberar uma coisa na gente, como assim, uma coisa que fica assim: eu quero mais disso. Eu tô me sentindo melhor, eu tô menos ofegante. Se você tá no estado de sobrepeso como eu, né, você vai notar logo que você começar a fazer os exercícios e a dieta e tudo mais, se você for entrando em fase de emagrecimento, que o seu rosto vai começar a afinar, que você vai caber naquele shortinho que você não tava cabendo nos últimos 4, 5 meses, e você vai estar menos ofegante, você vai conseguir se movimentar mais, você vai ficar menos preguiçosa, você vai conseguir fazer melhor as coisas dentro da sua casa, tá? Gente, vamos logo para a terceira dica, porque senão eu vou ficar falando e a gente não vai dar andamento nisso. Mas eu espero que você esteja, entendendo aonde eu tô querendo chegar. Isso tudo também é bem juntinho com a terceira dica, que é fazer skincare. Gente, a nossa próxima dica é skincare, tá? Porque a mudança, ela tem que ser de dentro pra fora. E quando a gente chega no lado de fora, a gente tem que fazer uns passo a passo, algumas coisinhas, tá? Então, eu vou dar dicas aqui de skincare pra você, de produtinhos que você pode comprar e como você vai utilizar esses produtinhos, tá bom? Vamos lá, você vai precisar de um hidratante facial, obviamente. Você também vai precisar de um protetor solar pro corpo e pro rosto também é bom, né, gente? É bom você comprar pro corpo também, né? Principalmente se você pega muito sol.
tá? Ou você pode comprar algum tipo de sérum, tá? Tem um monte de tipos de sérum, então você pode escolher algum e comprar para complementar essa sua skincare, tá? E você também pode comprar uma água micelar ou algum tipo de água termal, alguma coisa para limpar o seu rosto quando você estiver ali com pressa e for fazer essa skincare, tá? Então você vai começar fazendo a limpeza do seu rosto. Se você tiver com tempo, você lava o rosto com sabão e aí você vai enxagar com a água, enxugar e aí começar o passo a passo, entendeu? Primeira coisa, sempre vem o hidratante. Por último, em seguida, você passa o sérum, tá? Eu tenho um aqui, por exemplo, que eu passei hoje, que é esse aqui, ó. Sérum hidratante de rosa mosqueta com vitamina C. E ele tem a rosa mosqueta, né? Esse aqui é da Ludurana, ele tem uma caixinha bem bonitinha, né, gente? Uma embalagem bem bonitinha. Então, eu passei ele ainda agora. E eu tenho aqui, ó, eu tô dando dica agora de produto, né? Produtinhos baratos. Esse daqui eu paguei R$15 na farmácia. Então, em loja de maquiagem, provavelmente ele vai estar mais barato. Os produtinhos da Dermachen, tá? Aqui eu tenho uma água micelar para limpeza, tá? Esse daqui. E tenho aqui o hidratante, tá bom? Esse hidratante, ele tem ácido hialurônico, depantenol secagem instantânea, indicado para pré-maquiagem. Ele tem dois, ele tem esse para pré-maquiagem e tem um para pós, tá? Também que eu recomendo você comprar. Eu não tenho porque eu não acho necessidade, gente. Esse daqui é um gel facial, mas esse aqui eu uso mais para quando eu vou fazer maquiagem, tá? Porque ele é pré-maquiagem. Então é isso, amores. Você só precisa desse produtinho pra fazer uma skincare na parte da manhã, tá? Uma skincare noturna, minha, por exemplo, na noturna eu só passo mesmo o hidratante, né? Depois que eu tomo meu banho antes de dormir, né? Aí eu passo o hidratante no rosto e se precisar eu passo um sérum, tá? Se eu achar que precisa, aí eu passo um sérum no meu rosto. Ou se não, é só mesmo hidratante e pronto, e vou dormir. É isso, tá? Realmente, dá preguiça de fazer skincare todos os dias, não vou mentir pra vocês, tá? Mas eu faço. Eu não faço todos os dias, não vou mentir, mas eu faço, gente, eu juro pra vocês. Vamos pra dica 4. Bom, a dica 4 é o cabelo, né, gente? O seu glow up, ele tá muito ligado também ao cabelo. Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa quando pensa assim, ai, eu quero ter um glow up. O que mais muda na gente quando a gente tem um glow up? É o cabelo. É o papum mesmo de glow up, é o cabelo. Ou você emagrecer, ou você ganhar massa muscular, ficar definida e tudo mais. Essas são coisas visuais que todo mundo vai ver. Se você fizer, as pessoas vão ver, né? No caso, assim, cuidar do cabelo, deixar o seu cabelo mais hidratado, comprar outros tipos de produtos mais reforçados com hidratação, principalmente em época, pelo menos aqui em Goiás, né? Tá muito quente, né? Então a gente investe agora bastante em produtos que tem hidratação, óleo, para que o cabelo não fique ressecado, né, gente? Porque o cabelo nessa época do ano sofre bastante mesmo, tá? Então, não esquece que também beber a água ajuda também na hidratação de tudo do nosso corpo, não só, né, a hidratação assim por dentro, nos órgãos, enfim. Então, fazer um cronograma. O que você acha? Fazer um cronograma, fazer um corte de cabelo diferente, pintar o cabelo. Pensa aí o que é que você pode fazer no seu cabelo. Você pensa se você vai querer mexer, tá? Se você não quiser mexer, deixa do jeito que tá. Igual eu falei pra vocês, são dicas aqui que eu tô dando pra vocês. Então, se você achar que não tem necessidade de mexer no cabelo, não precisa mexer. Eu gosto muito, por exemplo, quando tá perto ali de datas comemorativas que eu quero mudar um pouco o estilo, igual, por exemplo, antes do meu aniversário e perto do Natal e Ano Novo. Eu gosto de dar uma cortada no cabelo, eu gosto de fazer uma coisa diferente, entendeu? Ou eu pinto o cabelo, ou eu dou uma cortada nele, tá? Um pouco mais curto, ou eu repico o cabelo. Enfim, eu faço algum corte de cabelo que me deixe diferente do resto do ano, entendeu? Porque aí quando você vai ver as fotos, você tá diferente, você tá mais bonita e tudo mais, tá? Quinta dica, gente, essa daqui é muito fácil, tá? Pra você fazer. Aprenda alguma coisa. Coisas que você pode aprender. Fazer maquiagem, tá? Então, assim, aprender a fazer maquiagem dia a dia, maquiagem básica. Tem vídeo aqui no canal ensinando, é só você ir na aba, né, na playlist de maquiagem que tem lá, ensinando a fazer a maquiagem passo a passo, tá bom? Se você não sabe fazer maquiagem, tem lá, tá bom? O que mais? Aprender penteados,
entendeu? Aprender a fazer penteados novos. Acho que foi ano passado eu comecei a aprender a fazer penteados, gente. Porque eu sempre era passa um pentinho e pronto. Então eu comecei a aprender a fazer penteados. Então de vez em quando eu solto um penteado aqui, eu troco lá, sabe? Principalmente quando meu cabelo tá sujo, gente, e eu preciso sair, os penteados salva, tá? Então, assim, aprender a fazer penteados, aprender a fazer um coque bonito, aprender a fazer uma trança bonita, aprender a deixar o cabelo mais bonito e mais chamativo, tá? Pra você manter sempre o seu cabelo de uma forma mais bonita, entendeu? Enfim, e experimentar coisas novas nele, entendeu? Experimentar jeitos novos e por aí vai, né? E isso também envolve outras coisas como o seu intelecto, né? Aprender, por exemplo, uma língua nova, ler um livro físico, ou você também pode usar, né, aquele Kindle e ler por lá também. Eu não sou muito adepta da leitura, mas eu estou acompanhando um canal de uma moça que fala muito sobre o nosso amadurecimento, né? E eu achei muito interessante essa parte de leitura. E por mais que eu nunca gostei de ler, nunca gostei mesmo, assim, nunca peguei um livro assim, eu vou ler aqui, nunca li um livro inteiro. Sempre comecei e nunca terminei. Então eu botei de meta esse ano pra mim ler pelo menos um livro. Não um livro grande, nem nada, muito robusto. Eu tô procurando ainda na Shopee um livro que me interesse, que esteja muito no que eu tô passando agora na minha vida. Que é esse momento de transformação, esse momento de glow up, né, de verdade, que eu tô tentando passar até o final do ano, tá? Então, assim, a leitura também é muito importante. Gente, é aqui, ó, enriquecimento intelectual, entendeu? Aprender uma língua nova. Eu também tô aprendendo inglês. Tô fazendo aulas aqui pelo YouTube mesmo, de forma gratuita mesmo. A gente tem muito canal que ensina tudo do básico ao avançado. Se você quiser aprender alguma língua, pode pesquisar aqui ou pega ali o Duolingo, que também ajuda bastante, tá bom? Vamos para a sexta dica. Gente, esse vídeo tá ficando enorme, mas a conversa tá tão gostosa. Se você tá gostando até aqui, por favor, deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse, tá bom? A nossa próxima dica é: cuide da sua saúde mental e física, tá? E muito importante. Vamos mais falar sobre a saúde mental, porque a física a gente já comentou né, sobre isso nesse vídeo. Eu só quis colocar para complementar. Bom, gente, cuidar da saúde mental, né? Porque as coisas começam a andar melhor quando a gente está com a cabeça no lugar, certo? Isso é de várias formas. Às vezes a gente já tá sentindo sintomas de depressão, ansiedade, de várias coisas. E a gente só fica naquela, não, agora não, ainda não tá na hora. Não precisa, eu não preciso. Eu estava passando por isso. Vou contar pra vocês o que estava acontecendo comigo. Eu sou mãe atípica, tenho 2 crianças que têm transtorno do espectro autista e TDAH grave, que é o meu filho no caso. O da minha filha, o laudo dela completo ainda não saiu. E por conta disso, eu vivo, né? Eu vou incluir meu marido nisso, né? A gente vive aqui uma batalha diária, porque não é fácil lidar com o nosso filho mais velho. A gente tem várias e várias lutas diárias que a gente tem que lidar com ele, lidar na escola, lidar com todo o planeta Terra, porque parece que é só a gente pela gente e mais ninguém, entendeu? Então, isso tá, né, acabando com a minha saúde mental. Então, o que eu fiz hoje, exatamente hoje, nessa segunda-feira, eu marquei uma consulta com o clínico geral, pra mim e uma pro Nicolas, porque eu tenho que mostrar uns exames dele. Mas no meu caso, pra mim, eu vou fazer uma coisa por mim, entendeu? Porque eu pensava assim, cara, eu acho que eu não preciso. Não tem necessidade. Todo mundo falando, você precisa de apoio. As pessoas na escola do Nicolas, né, professores, diretoras e tudo mais, falando, você precisa de procurar apoio psicológico, você precisa de um psicólogo para te ajudar, porque a sua luta não é fácil, você precisa se cuidar, se prevenir para que você não caia numa depressão, para que alguma coisa muito ruim não aconteça, entendeu? Porque tem quadros de depressão e vários tipos de problemas psicológicos na minha família. Então, assim, eu
meio que tô andando numa corda bamba. Qualquer momento eu posso cair, entendeu? Então, o que eu fiz por mim hoje? Eu marquei essa consulta com o clínico para falar pro clínico que eu quero um encaminhamento pro psicólogo. E esse é o primeiro passo que eu tô dando pra minha saúde mental. Porque, por mais que eu não esteja com depressão, eu tenho muitas crises de ansiedade. Isso me deixa muito vulnerável, principalmente na questão que eu quero emagrecer. Se eu não cuidar do meu psicológico, eu não vou conseguir emagrecer. Porque toda vez que acontece alguma coisa de ruim, toda vez que alguma coisa sai do meu controle, eu desconto na comida. Sempre. Todas as vezes eu desconto na comida. E eu sempre tenho essa coisa de descontar na comida se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô frustrada, se alguma coisa aconteceu, se não aconteceu. Tudo isso me dá gatilho, entendeu? Então eu falei, ou eu cuido da parte psicológica, ou esse aqui não vai dar certo. Eu tenho que cuidar da parte psicológica pra também conseguir os meus objetivos. Porque às vezes o nosso maior obstáculo é a nossa mente. Entendeu? Às vezes a gente quer conseguir um objetivo e a gente tenta várias e várias vezes, igual essa questão minha de tentar emagrecer. Não é a primeira vez que eu tento isso, tá? Então, assim, todas as vezes que eu tentava, não durava 1 ou 2 semanas, eu voltava de novo. Voltava a comer desesperadamente. E dessa vez eu tô tentando, já tem... vai fazer 4 semanas, então vai dar 1 mês já que eu já tô nesse processo. E sim, nesse processo não tá sendo fácil. Tem dia que eu ganho peso, tem dia que eu perco peso. Aí eu fico feliz, aí depois eu penso, aí alguma coisa acontece, aí eu volto e como alguma coisa fora da dieta. Mas aí no outro dia eu volto porque eu tô muito arrependida e por aí vai. Eu só não quero desistir. Se a gente desistir, aí acabou, né, gente? Aí não tem como mesmo, né? Então, assim, a minha dica pra você é: às vezes você tem um objetivo, você já tentou muitas e muitas vezes, não conseguiu resultado positivo, porque você precisa de um apoio psicológico ou precisa fazer uma prevenção psicológica, que é muito importante. E saúde psicológica, gente, é uma das coisas que mais a gente deve cuidar. Porque o que mais tem no nosso mundo hoje em dia são pessoas com crise de pânico, com depressão, ansiedade, com todo tipo de problema psicológico que poderia muito bem ter sido resolvido se a pessoa tivesse já feito um acompanhamento preventivo, vamos dizer assim. Agora a gente vai para a nossa 7ª dica de hoje, que é: seja confiante e tenha presença, tá? Às vezes você é aquela pessoa, vulgo eu, muito, sabe? Tá? Então, às vezes a gente precisa ser um pouco mais, falar um pouco mais, ser mais confiante, entendeu? E confiar na gente mesmo, nas coisas que a gente escolhe. Às vezes a gente faz escolhas e a gente faz coisas que a gente não está tão confiante dessas coisas, mas a gente deveria estar, porque foi uma escolha nossa, entendeu? Se você escolheu, você tá confiante daquela escolha, então você tem que permanecer, entendeu? E ter presença onde você estiver. Não tô falando assim, em todo lugar que eu vou, todo mundo me nota porque eu falo alto, eu falo com todo mundo. Não tô falando disso. Às vezes a sua presença, basta você ser uma pessoa que põe limite. Você põe limite nas outras pessoas. Então, quando as pessoas sabem o jeito que você é, que você não leva desaforo pra casa, eu não tô falando de fazer barraco, eu tô falando assim de pôr limite em amizade, em parentes e tudo mais. Toda vez que você entra no ambiente, as pessoas vão te ver. As pessoas vão saber que você tá ali. Então você vai impor a sua presença de forma séria, entendeu? Lógico, a gente pode ser a pessoa mais engraçada do mundo, a gente pode ser a pessoa mais divertida do mundo pros nossos parentes, pros nossos amigos e tudo mais. Mas a partir do momento que eles estão começando a passar dessa barreira, que é os nossos limites, aí não. Se a gente deixa, a gente sempre vai ser o besta que deixa passar dos limites, que a gente deixa que todo mundo faça o que quiser com a gente, que fale o que quiser pra gente. E não. É começar a falar um pouco não. É começar a se afastar de pessoas que não te agregam. Gente, desculpa a minha porta.
começar a se afastar de pessoas que não te agregam em nada na sua vida. Entendeu? Eu mesmo eu fiz isso. Já tem muitos anos que eu fiz isso, de me afastar de parentes e pessoas e amigos e fulano de tal, porque não agrega em nada na vida da gente, entendeu? Não agrega em nada. Então não tem necessidade de estar ali, entendeu? Mas também por limite e ser essa pessoa confiante, porque ser a pessoa que fala assim, eu vou fazer, então eu vou fazer. Igual eu falei perguntei pro meu marido uma vez assim, o que ele mais admirava em mim. Aí ele falou pra mim que era a minha persistência, que quando eu colocava uma coisa na cabeça, eu não parava até fazer essa coisa. E eu achei isso assim muito, me fez refletir sobre mim. Eu falei, realmente. Porque se a gente não for assim, gente, ninguém vai ser por nós, né? Então a gente tem que ser confiante das coisas que a gente escolhe, da nossa vida, do nosso estilo, de tudo, entendeu? Vamos para a dica 8. Amor está quase acabando. E por favor, se alguma dica já tá fazendo diferença pra você, deixa o like, tá bom? A dica 8 é: vamos largar, gente, os hábitos ruins. Nossa, a gente tocou num ponto aqui muito complicado, porque eu também tenho os meus hábitos ruins. E eu estou nessa fase de tentar me desprender desses hábitos ruins, né? Como, por exemplo, ser muito procrastinadora. Eu acho que é assim que fala, procrastinadora. Eu sou muito procrastinadora. Eu não sou do tipo de pessoa impulsiva que faz no impulso, às vezes. Mas depende muito, depende do contexto, depende de muita coisa. Eu sou muito assim. Exemplo, eu vou fazer um vídeo. Esse vídeo não, mas assim, um outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo. Aí eu penso num tema. Vamos falar sobre, exemplo, vou falar sobre perfume. Eu vou montar roteiro. Eu vou ver 1 trilhão de vídeos de outras pessoas falando sobre perfume. Eu vou imaginar a capa. Eu vou imaginar ali o título. Eu vou fazer um monte de coisas. Mas eu não vou fazer o vídeo. Eu não faço. Isso aconteceu recentemente. Eu participei do negócio da L'Oréal Paris, gente. É de uma promoção da L'Oréal Paris, né? Tava acontecendo com algumas blogueiras, né, aqui do Brasil. E se você conseguisse entrar no link da blogueira, você conseguia ter uma chance de conseguir um kit que é desse aqui, ó, liso dos sonhos. Consegui um kit, né? Então no kit veio o shampoo, condicionador e o sérum. Então eu consegui a vaga, consegui pra receber o kit. Beleza, recebi o kit. A gente tinha que fazer um vídeo pra divulgar a marca, né? Pra divulgar o liso dos sonhos. Gente, eu fiquei 2 meses esperando o kit chegar. E nesses 2 meses eu pensei em vários vídeos que, tipo assim, nossa, quando eu pensei nos vídeos, eu pensava assim, nossa, vai viralizar. Nossa, esse vídeo vai bombar. Eu vou bater a meta e vou conseguir ganhar o iPhone, que era que eles estavam premiando pra quem conseguisse mais visualizações nos vídeos. E eu pensava, eu vou ganhar um iPhone, eu vou ganhar. E é capaz, esse vídeo aqui, esse tema é tão bom, é capaz de eu ganhar a viagem pra Paris. Que eu tenho uma viagem, uma excursão pra Paris, né? Que eles iam pagar tudo e tudo mesmo. Era perfeito. Mas aí começou a aparecer tudo aquilo que faz eu não fazer. Um monte de desculpas. Mas é que eu não tenho iluminação boa. Mas é porque a câmera, não sei se vai ficar bom. É porque eu não tenho dinheiro para pagar o CapCut Pro. Mas é porque... Um monte de porquê. Entendeu? Então, assim, eu sou muito procrastinadora pra tudo. E é uma coisa que tá sendo muito difícil pra mim parar. Igual esse vídeo mesmo, gente, foi um dos primeiros passos que eu dei pra essa questão de parar de ser procrastinadora. Eu pensei ontem no título, no vídeo e no tema, escrevi o roteiro tá bem aqui, gente, na minha frente. E falei, eu vou gravar amanhã, porque se eu deixasse, gente, pra gravar depois de amanhã, eu não ia gravar, entendeu? Eu ia olhar pro roteiro e pensar, não tá bom.
Não, as pessoas não vão querer ouvir eu 30 minutos falando sobre como ter um glow up. Ninguém vai querer ver eu falando sobre isso aqui. Essas dicas tá aí pela internet, tem milhares de vídeos. Então, um monte de coisas ia começar, ia me travar e eu não ia fazer. Entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que eu sei, por exemplo, sobre maquiagem, que eu não falo nos meus vídeos, porque eu penso, ai, não, vai ser muito chato, ninguém vai querer saber. Ninguém vai querer saber como é que pega aqui uma base, por exemplo, né? Uma base que tá amarelada e vai querer saber como é que faz pra não deixar ela amarelada, né? Pra, tipo assim, fazer o truquezinho de maquiagem e tirar aquele amarelo do rosto. Ninguém vai querer saber, porque tem milhares de vídeos no YouTube ensinando colorimetria, ensinando como é que faz quando a base tá no tom errado, o que que faz pra consertar. Então, assim, gente, eu tenho milhares de coisas na minha cabeça e essa coisa de procrastinar não deixa. Entendeu? E eu sei que é tudo aqui, gente, é tudo aqui. É por isso que esse vídeo eu tô fazendo agora e eu tô falando mesmo, e eu tô fazendo mesmo. Porque se eu não fizesse e não falasse, não ia sair. Então a gente tem que quebrar esse padrão de hábitos ruins. Pode ser que o seu hábito ruim seja exemplo só, gente, tá? Fumar, consumir muita bebida alcoólica. Eu não tô falando de, beber de vez em quando no final de semana. Beber na sexta-feira, que é o único dia que eu tenho pra descansar depois do trabalho. Tô falando disso, tô falando de exagerar. Beber todo santo dia. Entendeu? Em grandes quantidades, que com o tempo vai te fazer ter um probleminha no seu fígado, entendeu? Tô falando disso. Tô falando de coisas assim muito severas. Não tô falando, no final de semana eu bebo. Todo mundo bebe no final de semana. De vez em quando, eu não sou muito fã de bebida alcoólica, mas de vez em quando eu bebo um vinho, de vez em quando eu bebo um ice, uma berenite. De vez em quando, gente, mas eu bebo também. Mas eu tô falando disso, eu tô falando de exagero, entendeu? Pode ser seu hábito ruim, pode ser também ser procrastinadora, ou ser um pouco mais preguiçosa, ou ser a pessoa que pensa demais e faz de menos, que é a mesma coisa de procrastinar, né? E pode ser muitas e outras coisas. Então, assim, você pode começar a pensar e pode até anotar, eu sugiro que você anote no caderno o que te prende, o que é um hábito ruim na sua vida. Você não tá bebendo muita água, você não tá acordando cedo, você poderia acordar cedo, mas eu não acordo cedo. Não tô falando de acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, igual essas blogueiras fazem, achando que todo mundo tem essa vida maravilhosa que elas têm, que só veio de internet. Não, eu tô falando assim, gente, eu acordo às 10, amanhã eu acordo às 9. É um primeiro passo. Semana que vem, acorda às 8. O meu limite é às 8. Então, acorda às 8 todo dia. Entendeu? Porque eu durmo muito tarde. É um hábito ruim. Então, você não tá tendo qualidade de sono. Começa a dormir um pouquinho mais cedo. Eu durmo 2 da manhã, começa a dormir às 1. Eu durmo meia-noite, começa a dormir às 23 horas. Entendeu? São pequenos passos. Não precisa você fazer um escarcéu, mudar da noite pro dia de forma muito abrupta, porque não vai permanecer, entendeu? Você não vai conseguir manter por muito tempo. É por isso que é bom fazendo gradativamente, igual eu tô fazendo com a questão da minha dieta e questão de tudo. Eu comecei a primeira semana de exercício, eu comecei fazendo só cardio. Não fiz exercício de musculação nem nada. Segunda semana, já comecei a experimentar quais os tipos de vídeos que eu ia colocar na minha playlist para fazer os meus exercícios. Semana passada eu comecei a ter uma rotina de exercício, botei no ChatGPT, coloquei os meus dados, né, em questão assim de peso, altura, quanto que eu queria perder, que eu queria fazer cardio quase todos os dias, que eu queria ter um descanso pelo menos 2 vezes na semana da questão da musculação. Coloquei lá, ele fez pra mim, vou até botar aqui pra vocês, ele fez pra mim uma sequência, né, de coisas diárias, né, de exercícios diários pra fazer, e pronto. E eu tô fazendo, e essa já é a segunda semana, gente, tanto que eu tô terminar aqui, eu vou fazer o meu exercício, tá? Porque aí depois eu tenho que arrumar a casa, tem algumas coisas pra mim fazer, tá? 9ª e penúltima dica do seu glow up. Seja focada no seu objetivo, focada no seu processo, focada em você. Porque a gente tem uma mania de se dedicar a coisas muito bobas, né? Coisas muito bestas. Às vezes são só para outras pessoas. Quando a gente vai fazer para outras pessoas, a gente faz perfeito. Quando a gente vai fazer pra gente, faz de qualquer jeito. Qual que é a lógica? Se a gente tem que vir em primeiro lugar, qual que é a lógica de fazer perfeito pros outros
e fazer de qualquer jeito pra gente. Não tem lógica. Seja focada no seu objetivo. É difícil, gente? Não é todo dia que eu acordo com vontade de fazer exercício, não. Não é todo dia que eu acordo com vontade de levantar da cama. Não é todo dia que eu acordo com vontade de organizar a casa e cuidar dos meus filhos, e cuidar de tudo. Porque é difícil ter que carregar o mundo nas costas. Mas a gente não precisa. A gente tem que parar com essa mentalidade que a gente precisa carregar o mundo nas costas, porque a gente não precisa. A gente precisa focar em coisas, entendeu? E a primeira coisa que tem que vir no seu dia é você. Vamos supor que você é igual eu, que você é mãe. Se você não se cuidar e por um problema de, por exemplo, um problema de saúde, ocorrer alguma coisa com você porque você não se cuidou, quem que vai ficar com seus filhos? Mas tem um pai. Mas e se acontecer alguma coisa com o pai também? A gente tem que tentar ser uma pessoa mais consciente. Porque não dá só pra fazer isso só por conta dos nossos filhos. Às vezes a motivação sua vai ser só os seus filhos. Mas às vezes a motivação de outra mulher vai ser ela mesma. Porque ela não aguenta mais olhar pro espelho e ver a mesma imagem. Ela quer coisas diferentes. Então é por isso que você tá nesse vídeo agora. Porque você quer fazer alguma coisa diferente. Por mais que seja só cortar o cabelo. Entendeu? Você quer fazer alguma coisa diferente. Eu sei que você quer. Você tem que dar o primeiro passo e se manter focada. E o problema de se manter focado no objetivo, se focado nas coisas que você quer fazer, é que é difícil, gente. Não dá pra acordar todo santo dia motivada. Mas não é porque ontem você, por exemplo, não fez o exercício ontem, não teve certinho na dieta ontem, que você não vai voltar hoje. Não precisa meter o pé no balde. Se você não fez ontem a skincare, ontem eu não fiz skincare, não mexi no meu cabelo, não fiz nada, porque eu acordei e não tava com vontade de fazer nada e não fiz. Pronto. Não significa que hoje você tem que deixar pra lá. Se você hoje acordou melhor do que ontem, às vezes ontem você tava se sentindo mal, alguma coisa aconteceu, alguma briga, alguma coisa no trabalho, em casa, enfim, alguma coisa que não te deu aquela motivação que você precisava. Mas hoje não precisa você simplesmente deixar pra lá o seu objetivo de ter o seu glow up, entendeu? Porque daqui um mês, cara, vivo hoje. Daqui um mês a gente vê, né? Até lá tem muita coisa que pode acontecer. Agora vamos para a nossa última dica. Gente, eu sei que esse vídeo ficou enorme, mas foi muito bom falar aqui com vocês. E vamos lá. Tenha paciência e mude em silêncio. Gente do céu. É complicado, né, gente? É complicado ter paciência. Às vezes a gente quer, por exemplo, o meu objetivo, gente, eu tenho que emagrecer 40 quilos. Mas eu botei o meu objetivo de perder 10, né? Até o final do ano. Por quê? Porque, gente, eu não ganhei esses 40 quilos a mais pro meu tamanho, né? No caso, esses quilos a mais em 30, 60 dias. Eu ganhei em muitos anos. Eu comecei a engordar a partir da minha última gestação. A minha filha já tá com 5 anos, vai fazer 6 em novembro. Lá no finalzinho do ano, vai fazer 6. Imagina, uma pessoa 5 anos engordando, tendo hábitos ruins. E do nada, eu vou emagrecer e pronto, corta tudo de uma vez. Não é assim que funciona, gente. Não tem como. É aí que tá o erro, entendeu? É aí que a pessoa para, entendeu? Então, é paciência, tá? Às vezes você não vai estar afim de fazer muita coisa. Tem semanas que vai ser aquela semana muito corrida. E não vai dar tempo de você fazer o cabelo, mexer com as unhas, fazer uma maquiagem, mexer no curso, fazer alguma coisa. Não vai dar, porque é corrido e a vida é assim, imprevisível. A gente tem que aprender a lidar com ela, entendeu? Se a gente ficar ali só tentando e não aprender a lidar mesmo, aprender a tentar, assim, se juntar com essa vida caótica que a gente tem no nosso dia a dia e tentar encaixar as coisas, a pecinha, as coisas não dão certo, né? Então, assim, tenha paciência consigo. Se você está nesse processo de glow up e o seu glow up está muito ligado à parte mais externa,
que é talvez você, sei lá, você não tá em processo de emagrecimento, mas você quer firmar, por exemplo, ganhar massa muscular, quer ficar mais bonita, quer ter mais um bumbum, enfim, tudo isso leva tempo, não dá pra fazer da noite pro dia. Não fica, eu vou tomar bomba, né? Eu falo assim. Não vá atropelando as coisas, tenha paciência, a vida é isso mesmo. E a gente vai viver um dia de cada vez, tá? Então tenha paciência com o seu glow up, tenha paciência com o seu organismo, tenha paciência com o seu corpo, tenha paciência consigo mesmo. Não espere que você mude de hábitos da noite pro dia, porque não dá certo. Vai começando com pequenas coisas. Dessas 10 coisas que eu te falei hoje, escolhe uma. Olha, a mais fácil de todas, que é o que eu falei o que umas 4 vezes nesse vídeo, beber água. Coloca lá você vai fazer assim, vai colocar na calculadora o seu peso vezes 35, que no caso são 35 ml. E aí lá vai dar o total de quantas ml de água você vai ter que beber por dia, tá? Quantos ml não, né? Quantos litros. O meu são 5 litros, gente. É muita coisa, não é pouca, tá? Mas como aqui em Goiás tá muito quente, eu tô conseguindo bater a meta muito rápido. Por conta que a gente toda hora tá com a boca seca, toda hora tá quente, a gente sua muito, então assim, tá sendo muito fácil. Difícil vai ser na época do frio, né, gente? Que aí a gente não sente sede, né? Então assim, por mais que seja difícil, escolha algum hábito e faça a diferença hoje, uma coisa de cada vez, com muita paciência, porque é assim que o seu glow up vai dar certo, é você tendo paciência, tá? Então vamos lá para assim, né? E mude em silêncio, né? Antes de finalizar, mudar em silêncio é a melhor coisa que a gente pode fazer. Não precisa expor na internet, no seu grupo de amigos da escola, no seu grupo de amigos da faculdade, do trabalho, que você tá, eu vou fazer um glow up, eu vou fazer um monte de coisa diferente. Porque às vezes você fracassa, você não consegue, ou você não tá motivado o suficiente, você não tá suficientemente, mentalmente, querendo mesmo de verdade e acaba não fazendo, e aí as pessoas ficam, mas você não tava fazendo? Mas você não tava querendo emagrecer? Mas você não tava de dieta? Mas você não disse que ia cortar o cabelo? Mas você não disse que ia cuidar melhor das suas unhas? Mas você não disse que ia cuidar melhor do seu rosto? Não tô vendo você fazer nada? Entendeu? Fica quieta, faz as coisas calada, não precisa expor. Tá? Então essa a última dica que eu tenho aqui pra te dar, é fazer as coisas em silêncio, e com o tempo as pessoas vão notar que tem alguma coisa diferente de você. Você tá mais disposta, as pessoas notam, gente, as pessoas mais próximas da gente acabam, principalmente as pessoas que moram com a gente, acabam notando sim que tem algo de diferente, principalmente pra quem tá em um processo que vai ser bastante visual. Então, tudo aquilo que é visual é óbvio, todo mundo vai ver, todo mundo vai conseguir ver. Mas e aquele intelectual, né? E aquele de dentro pra fora, que ninguém vê? Pois é, aquilo lá é a sua recompensa. É o que você vai saber e lá no fundo vai te deixar muito mais feliz consigo mesmo, com autoestima lá em cima. Tudo isso requer paciência e tempo, tá? Então, assim, amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo, pra mim, esse vídeo, como eu falei pra vocês, é um passo pra quebrar aí o hábito da procrastinação. E é um vídeo bastante longo, né? Foi um vídeo bastante longo, mas tá sendo um vídeo maravilhoso. Eu tô muito feliz, tá? Eu vou fazer mais tarde outro vídeo, né? Que é um vídeo de spa day, né? Hoje eu tô precisando, gente, mexer na minha sobrancelha, vamos fazer limpeza de pele, um monte de coisa. Você gosta de spa day? Fica aqui no canal, então, se você gosta, porque esse vídeo de spa day eu vou postar na outra semana, tá bom? É isso, amores. Se você gostar desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Au revoir!